Amados irmãos e irmãs da paz do Senhor, nós vamos hoje fazer o nosso nono e último comentário bíblico sobre o tema. Portanto, revestido de toda a armadura de Deus. Está baseado na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 13. Tomar toda a armadura. Então nós vemos que o soldado não pode e não podia naquela época entrar numa guerra sem estar com a armadura completa, porque se ele tivesse uma armadura, ele seria derrotado. Portanto, qual é a nossa armadura? A armadura do Espírito Santo, que é a armadura de Deus, com as quais nós devemos lutar para vencer Satanás, suas hostes, não sermos derrotados por Satanás, nem pelos principais e potestades. A primeira é verdade, falar e viver a verdade. A segunda é a justiça, praticar, pregar e viver a justiça. Terceiro, ser um homem pacífico, ser uma pessoa pacífica, viver uma vida de paz para com todos, né? Com todas as pessoas. Depois, casar dos pés na preparação do Evangelho da Paz, ter certeza da sua salvação, não trocar a sua salvação por prazer do mundo, aguardando a volta de Jesus, onde teremos uma salvação plena. Depois, a sexta, a espada do Espírito. Nós temos que estar armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lendo essa palavra, vivendo principalmente essa palavra, pregando essa palavra, nos defendendo, sabendo que Satanás, ele não resiste à palavra de Deus, porque Jesus venceu o diabo lá no deserto com a palavra de Deus. E aí vem o que nós lemos ontem, a sétima arma é a oração. Todas essas demais que foram ditas antes, são amarradas com a oração. Se a gente andar com a verdade, viver a justiça, ser pacífico, ter certeza da salvação, não trocar ela por nada, não desprezar ela nas lutas, nas doenças, nas enfermidades, e a gente viver com a palavra de Deus, a espada do Espírito, mas se a gente não orar, Satanás ele pode achar uma brecha e nos derrotar por falta de oração. Mas, por último, vem uma arma importante, vigiar. Vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 9, 5 e 9 que digo, vigiando, porque o diabo ele é estratégico, ele tem estratégia, não é? Jesus, quando foi orar lá com seus discípulos, antes da sua morte, os apóstolos estavam dormindo, e ele, quando 3 vezes foi lá, ele estava dormindo, ele disse, orai e vigiai, para que não entrei em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como nós somos sujeitos a cair, mesmo vestido de toda essa armadura, mas se não vigiar, o diabo está sempre armando estratégia. Nós vemos que nos dias atuais ele bota a estratégia da perseguição, a perseguição social, a perseguição do trabalho, a tentação dos desejos carnais, a tentação mulheres que dão em cima de homens, que dão em cima de mulheres, a tentação do ganho fácil, da sonegação, a tentação dos conflitos, das brigas, a tentação do uso de drogas, dos vícios. Tem muitas coisas que a tentação que o diabo usa, o meio acadêmico, a universidade, as filosofias, vários sofismos para desfazer da Bíblia, desfazer da fé, negar a salvação, negar a Deus, negar a Jesus Cristo. Tudo isso são sofismas, são armaduras, são estratégia do diabo, mas nós vamos vencê-la com oração e com vigilância. Nós vemos, Jesus disse, orar e vigiar para que não caia em tentação. E nós vemos que no Pai Nosso, Jesus disse, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, meus amados irmãos, nós precisamos vigiar, porque Jesus disse, aquilo que eu diga a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 37, aquilo que digo a todos, vigiai. Vigiai porque não saber a hora que o Filho do Homem adivinha. Outra coisa é também vigiar, porque nós sabemos que as coisas estão acontecendo e que Jesus está vindo. E por isso o crente deve estar vigiando. O contrário de vigiando é dormir.
O apóstolo Paulo diz: pelo que não dormais como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, não é, irmão? Nós não podemos, porque os que dormem, dormem de noite. A Bíblia fala que dormindo os homens, viu o diabo e semeou o joio. Então o diabo está semeando o joio através das próprias teologias das igrejas, através das falsas igrejas, das falsas doutrinas, vestido com a capa do evangelho, mas por dentro convivendo com o pecado e a serviço do diabo, né? A doutrina neopentecostais que prega o céu aqui na terra, que prega a prosperidade somente. Pare de sofrer, pare de adoecer. Nós sabemos que enquanto a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, esse povo oferece vida plena aqui na terra e não no céu. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos vigiar, orai e vigiai. Tudo que já fizemos, se a gente viver a verdade, mas não vigiar, pode cair. Se a gente praticar a justiça, mas não vigiar, pode cair. Se a gente for um homem de paz, uma mulher de paz, e não vigiar, pode cair. Se a gente tiver certeza da salvação, defender essa salvação, mas se não vigiar, pode cair. Se a gente ler a palavra de Deus, mas se não vigiar, pode cair. Se a gente orar e não vigiar, pode cair. Mas se a gente vigiar e tiver vestido de todas essas armaduras, nós não vamos cair de jeito nenhum. Satanás vai ser derrotado, os principados vão ser também derrotados. O nome do Senhor vai ser glorificado e nós chegaremos no céu, onde herdaremos a vida eterna e estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, orai e vigiai, porque não sabia a hora que há de vir o Filho do Homem, se de manhã, se pela madrugada, se ao cantar do galo. Jesus disse: vigiai para que o vosso coração não se encha de glutonaria, de bebedeira, de cuidar das coisas dessa vida, e aquele dia vos pegue de surpresa. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Vamos continuar a vida revestida de toda a armadura de Deus. Não devemos usar só uma, mas sim todas. Não pode faltar nenhuma. Amém? Que Deus vos abençoe.